Deixa eu ver se já está iniciando a transmissão. O pessoal vai chegando, guardando um pouquinho, se já começou. Ok. Então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Registro de Imóveis Descomplicado. É uma satisfação no sábado de manhã a gente poder conversar e fazer essa transmissão ao vivo, gravando essa aula com o professor Flávio Tartucci, na presença dos outros professores e também das nossas monitoras que estão aqui para ajudar e pegar as perguntas que vão surgindo no chat. Essa aula depois será disponibilizada na plataforma para os alunos com o material que o professor nos deixou. E é um dia muito bacana a gente poder receber o professor perto, claro, das datas comemorativas do nosso curso. Hoje, como todos sabem, eu comemoro 24 anos de profissão e é um dia muito especial poder comemorar isso, dando aula com o professor aqui, receber o professor para poder dar aula de Direito das Coisas, uma matéria tão importante que tanto eu gosto e tanto ajudo na faculdade e na pós-graduação. Agradeço, então, aos professores que estão presentes, aos alunos que vão também chegando aos poucos aqui no YouTube. Peço que compartilhem a live, o link para que as pessoas possam assistir e depois ela sobe para a plataforma onde tem o material. Lembrando que nós temos o evento marcado dia 24, 26 e 28, o evento de regularização de imóveis. Inscreva-se gratuitamente para participar. Quero agradecer muito a presença do professor Flávio Tartucci e, ao saudá-lo, quero parabenizá-lo pela sua bela obra, o Código Civil Comentado, o qual ele coordena e escreve. Fica aqui a nossa referência a essa linda obra que possa servir de muito estudo a todos os acadêmicos e profissionais do direito, além das obras que o professor produz. Essa é uma obra diferenciada, com certeza, para todos nós. Professor, bom dia, seja bem-vindo. A aula é sua, a turma é sua. Estamos com o senhor. Obrigado, professor Salomão. Bom dia a todos, bom dia aos professores e às professoras que nos acompanham. Quero cumprimentar especialmente a doutora Tatiana Scorzato, que é minha aluna do mestrado lá da Escola Paulista de Direito, na minha disciplina e também no programa que eu coordeno lá da IPD. Quero primeiro parabenizar o professor Salomão pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo. Eu confesso que tive contato com o seu trabalho depois que a pandemia começou, porque eu acho que foi a partir daí também que você acabou incrementando essas aulas, até porque a gente acabou ficando mais em casa, né? Montamos essas estruturas de estúdio, né? Então eu comecei a acompanhar e as suas lives. Eu não acordo de manhã, já falei que de manhã eu sou imprestável. Então, live às 6 horas da manhã, 6 horas e 37 minutos, não é possível, porque eu fico imprestável, eu preciso de uns 10 dias depois para recuperar que eu acordei um horário desse. Eu sou um cara que de manhã não funciona. E até não dou mais aula de manhã, porque os alunos não merecem aguentar meu mau humor de manhã, que é péssimo. Então, até a partir das 10 horas tudo bem, mas antes disso eu simplesmente não funciono. Também quero... Ontem mesmo estava vendo uma aula sua, professor Salomão, sobre a escada pontiana, né? E até uma curiosidade, porque daquele jeito como hoje a gente leciona a escada pontiana, quem fez aquele desenho a primeira vez, claro, né? Aquilo vem da obra do Ponte de Miranda, mas quem fez o desenho a primeira vez foi a professora Giselda Hironaga, naquela forma. E ela fez num bar, ela conta isso em aula. Ela fez num bar lá em São Paulo, chamado Jabuti. Fica lá na Joaquim Távora, na Vila Mariana. E vários professores estavam ali presentes, né? Na época, isso foi em 2005, 2004. E ela já ensinava assim, a gente já ensinava assim na própria EPD, onde a gente já tinha o curso de especialização. E eu pedi para colocar aquele desenho que ela tinha feito num guardanapo, pena que eu não guardei, né? No meu livro, que na época era o livro de concurso, era o volume 1 da coleção de Direito Civil, que hoje está na 17ª edição. Na época era um livro fino para concurso, foi assim, ele primeiro era um roteiro de aula, depois um resumo, depois o resumo virou um material da pós lá do Luiz Flávio Gomes, do IELF,
Foi a primeira pós à distância feita no Brasil, né? Foi sobre o novo Código Civil. Eu fiz o material de apoio do volume 1 e volume 2. Depois isso acabou evoluindo e depois acabou virando a coleção e vieram os outros trabalhos. Mas essa é uma curiosidade, esse desenho foi concebido pela professora Giselda, eu dou todos os créditos, e hoje é muito difundida, né, essa visão que é didática, explicando pontos de Miranda de uma maneira bem fácil. E para a área registral e notarial é fundamental, porque afinal de contas a escritura está no plano, isso é dito em aula pelo professor Salomão, a escritura como forma está no plano da validade e o registro é um fator de eficácia, está lá no último degrau. Então, ontem mesmo via, fiquei muito feliz, é só para contar essa curiosidade para todos que nos assistem. Bom, eu preparei um material, né, para esse curso, que é um grande sucesso, e eu, obviamente, aceitei o convite assim que me foi feito, e escolhi esse tema, que é o tema da contratualização do direito das coisas. Esse é um tema que eu já leciono, já estudo há um certo tempo, e foi tema de doutorado de um amigo meu, eu até digo uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, que eu lancei também na docência, que é o professor César Peguini. Ele defendeu um doutorado na PUC São Paulo sobre a aplicação da boa-fé objetiva nas relações jurídicas reais, que é um tema que eu vou tratar também, né? E ele não deixa de falar também da contratualização do direito das coisas. E por que não contratualização dos direitos reais? Eu começo aqui trazendo essa explicação, afinal de contas, alguns livros na capa utilizam a expressão direito das coisas. Então, olhando aqui em volta de mim, por exemplo, Carlos Alberto Gonçalves, na sua coleção, utiliza a expressão direito das coisas. A professora Maria Helena Diniz utiliza direito das coisas. Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona utilizam direitos reais. Orlando Gomes utiliza a expressão direitos reais. Caio Mário não está aqui, está só família, mas Caio Mário da Silva Pereira, o direito das coisas. Então, existe essa divergência de qual é a expressão correta, direito das coisas ou direitos reais, para a gente colocar na capa dos livros. Eu sempre considerei, e aprendi isso com a professora Maria Helena Diniz, que foi minha orientadora de mestrado, que o termo correto é direito das coisas e não direitos reais. Porque a expressão direito das coisas, ela denota um ramo do direito civil que tem por objeto o estudo e a regulamentação das relações de domínio. E nós temos um livro do Código Civil, em cima do artigo 1196, que é denominado direito das coisas. Os direitos reais fazem parte do objeto desse livro do Código Civil. E o primeiro instituto ali estudado é a posse, que apesar de uma posição minoritária, não é concebida como direito real. Então, eu sempre utilizei e acho melhor falar em direito das coisas e não em direitos reais. Esse é o termo que eu utilizo. E quando nós estudamos o direito das coisas, nós temos justamente as relações de domínio, temos a relação de domínio fático, que é a posse, e a relação de domínio jurídico, que é a propriedade, e a uso capião é uma das formas de converter a posse, uma posse qualificada, com uma série de elementos, a posse ad uso capione, em propriedade. E na estrutura da chamada relação de domínio, nós temos um sujeito ativo, que no domínio fático é o possuidor, e no domínio jurídico é o proprietário, que domina, que exerce o domínio sobre uma coisa, e para nós civilistas, eu vou aprofundar isso, para nós civilistas, isso é um tema que é muito discutido desde o direito antigo, desde a Alemanha, o conceito de Gewere, né? Que é a posse alemã, os primórdios da posse alemã, né? Se discute isso, mas nós entendemos, prevalece o entendimento entre nós civilistas, que só existe posse e propriedade sobre bem corpóreo ou bem material. Não existe posse nem propriedade sobre bem corpóreo ou bem material. O Código de 2002 foi pensado assim. Todas as vezes que o Código de 2002 fala de coisa, isso na teoria geral das obrigações, na compra e venda, né, no direito das coisas, a ideia que nós temos é que coisa é bem corpóreo ou bem material. Então, existe um sujeito ativo, que é o possuidor, ou o proprietário, que domina uma coisa.
E como já dizia Bevilacqua, Conselheiro Lafayette, entre outros clássicos do direito civil, a dúvida de quem é o sujeito passivo da relação dominial, o sujeito passivo é universal, ou seja, é toda a coletividade, essa é a ideia que ainda prevalece, ainda não foi concebido nem criado nada melhor do que isso, e por isso os efeitos jurídicos dessa relação, em regra, são efeitos erga omnes ou contra todos. Se eu domino o meu celular, a coletividade é sujeito passivo dessa relação de domínio que eu tenho sobre o meu celular. Se eu sou proprietário desses livros, a coletividade é o sujeito passivo dessa relação, né? Diferente, por exemplo, da relação patrimonial pessoal, então, como se dá nos contratos, em que nós temos sujeito ativo e sujeito passivo determinados, e geralmente eles são, pela própria relação sinalagmática, que se vê como regra na maioria dos contratos, são credores e devedores entre si. Mas deixa eu aprofundar um pouco esse tema e sobre a questão, porque isso é polêmico. Eu tenho um colega, um amigo, por exemplo, lá na PUC do Rio de Janeiro, o professor Pedro Marcos, que defende, né, o uso capião de bem incorpóreo. Inclusive, na última jornada de direito civil, tentou emplacar um enunciado na jornada de direito civil, que foi até a plenária, mas não passou justamente por essa polêmica que eu vou mostrar, né? Então, entre os civilistas, prevalece o entendimento segundo o qual não existe realmente posse ou propriedade sobre bens incorpóreos ou imateriais. Nós não admitimos a expressão propriedade intelectual. Nós usamos a expressão direitos intelectuais, ou especialmente quando se fala em direitos de autor. E nesse sentido eu vou citar um dos grandes juristas portugueses, com quem eu tive a honra e a oportunidade de conviver lá por volta de 2007, 2008, 2009. Está vivo ainda, talvez o maior jurista em língua portuguesa do mundo vivo, professor José de Oliveira Ascensão, professor catedrático da Universidade de Lisboa, inclusive participou da Convenção de Berna sobre direitos intelectuais, e a professora Silmara Quinelato, da USP, foi minha professora de graduação, inclusive, na sua tese de titularidade, eu tenho um exemplar, não foi publicada, em que ela diz que por exemplo, o sistema de direitos autorais é incompatível com a posse e a propriedade, entre outras coisas, porque não existe, por exemplo, uso capião de direitos de autor, não existe uso capião de direitos intelectuais, né? E a jurisprudência do STJ já vinha entendendo assim que não cabe ação possessória para a proteção de direito autoral. Estou citando aqui a súmula 228 do STJ, simplesmente porque não existe posse sobre direito de autor. E, como consequência, também não existe propriedade, né? Sei, repito, que esse é um tema delicado, é um tema complicado. Se a gente estuda regime de bens, por exemplo, os direitos de autor têm um tratamento separado também na mancomunhão formada pelo regime de bens, né? Então, realmente, o código foi estruturado assim. Toda vez que o código, repito, fala em coisa, se reporta a bem corpóreo, bem material. Então, obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta. No artigo 481, quando fala coisa, né? Tanto que quando você tem cessão de bem incorpóreo, não é compra e venda, é cessão de direitos. Isso sempre cai em concurso. Pedem para você fazer uma escritura de cessão, de transmissão de direitos, a pessoa vai lá e coloca uma escritura de compra e venda, toma 0 na prova. Porque o certo é fazer uma escritura de cessão de direitos. Eu tenho já há muito tempo lecionando para concurso, eu comecei nessa carreira em 2000, então mais de 20 anos. Eu sou um veterano já indo para aposentadoria nesses cursos, aí eu já vi de tudo, né? Já vi de tudo. Esse tipo de questão que pede para fazer uma escritura, a pessoa vai lá e faz escritura de compra e venda para transmissão de direitos intelectuais, isso sempre cai, né? E também por isso há um equívoco. Nós tentamos, quando a lei da liberdade econômica foi convertida, né, da MP 881, a gente tentou, nós que trabalhamos nessa conversão, tirar esse tratamento do Código Civil de que os fundos de investimento não poderiam ser tratados no capítulo de direito das coisas,
porque coisa não é. Os fundos de investimento, os investimentos que formam essas composições econômicas são bens incorpóreos, porque a gente sabe que não existe mais lastro exatamente em ouro ou em dinheiro como existia no passado, né? Então, também há um grande equívoco técnico nesse tratamento e o código acabou tendo a sua harmonia quebrada, né, justamente porque a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, trouxe esse tratamento dos fundos de investimento dentro do Código Civil, no livro de Direito das Coisas, né? Então, a harmonia que existia acabou sendo quebrada, né? Bom, então o direito das coisas significa um ramo do direito civil, significa um livro do Código Civil de 2002, que tem por objeto as relações de domínio. Já o termo direitos reais, ele é mais fechado. Ele significa um conjunto de categorias ou institutos relacionados à propriedade, quer dizer, ao domínio jurídico, seja ela a propriedade plena, em que os 4 atributos estão com a mesma pessoa, ou a propriedade limitada, também chamada de restrita, em que os atributos, os 4 atributos, eu criei também essa denominação muitos anos atrás, o GUD, né, gozar, reaver, usar e dispor, estão distribuídos entre pessoas distintas, né? Isso eu não vou tratar aqui, mas é possível. Por exemplo, no usufruto, eu distribuo de forma igualitária os atributos entre pessoas distintas. 2 atributos para o proprietário e 2 atributos para o usufrutuário, né? E uma reflexão que cabe é que no mundo negocial, muitas vezes, as relações jurídicas reais são criadas pela autonomia privada. Eu vou falar sobre isso. A superfície, no passado, ela foi pensada para a regularização de imóveis justamente em comunidades. Foi assim que pensou o Ricardo Pereira Lira, lá do Rio de Janeiro, quando desenhou o Instituto. E no Brasil, a superfície acabou sendo utilizada para grandes negócios. Eu trabalho hoje, sobretudo, com pareceres jurídicos e com arbitragem, e eu já vi superfície, por exemplo, em arena de futebol, né? Uma arena conhecida lá em São Paulo, que tem uma disputa muito grande, que, aliás, o César Peguini cita, né, que é o caso do Allianz Parque. Eu atuei naquele caso. Tem já vi também muito, e também caso de parecer, superfície sendo utilizada para cessão de terras de eucalipto para ceder a uma termoelétrica e para antena de celular. Então, a superfície ela teve até um desvio de função no Brasil. Ela hoje acabou sendo utilizada para grandes negócios, pelo menos no que eu vejo, né? E, aliás, por isso que veio a laje depois, para tentar tratar e regularizar essas áreas de comunidade no Brasil, né? Mas vamos lá, os direitos reais eles estão previstos no artigo 1225. E aí tem aquele debate se esse rol é taxativo ou exemplificativo. Então, nós temos primeiro no inciso 1 a propriedade, e ali a propriedade plena quando a pessoa tem o GRUD completo. O que é isso, o GRUD completo? Os 4 atributos da propriedade do artigo 1228. Gozar, reaver, usar e dispor. A pessoa tem os 4 atributos ao mesmo tempo, né? E daí para frente são as hipóteses em que não se tem os 4 atributos ao mesmo tempo. Então, temos no inciso 2, superfície, 3, servidões, 4, usufruto, 5, uso e 6, habitação, que são direitos reais de gozo ou fruição, modalidade de direitos reais sobre coisa alheia. Depois, mais à frente, o legislador incluiu nos incisos 11 e 12 outros 2 direitos reais de gozo ou fruição, isso foi incluído em 2007, que são concessões especiais feitas pelo poder público, justamente para mais uma tentativa de regularizar essas áreas populares, né? É impressionante, cada governo, com a sua ideologia, tenta regulamentar isso de uma forma. Numa matéria em que a gente precisava ter estabilidade, a gente nunca teve estabilidade desde a Lei de Terras, que é de 1850. Aliás, vou dizer, nunca teve estabilidade desde antes da Lei de Terras, né? É que a Lei de Terras ela é tida pelos agraristas
Eu também leciono direito agrário, é que eu estou um pouco aposentado nesse momento, ninguém está pedindo aula sobre direito agrário, mas a lei de terras surgiu justamente para regulamentar, né, o caos que existia até então, né, e não cumpriu sua função. Né? Bom, então nós temos direitos reais de gozo ou fruição nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6, do 1225, e 11 e 12. No meio do caminho, entre os direitos reais de gozo ou fruição e os direitos reais de garantia sobre coisa alheia, porque existe também o direito real de garantia sobre coisa própria, que é a alienação fiduciária em garantia. Então, entre esses institutos e penhor, hipoteca e anticrese, nós temos o direito real de aquisição, seguindo a posição majoritária, que é um direito real de aquisição, que é o direito do promitente ou compromissário comprador do imóvel. Eu até prefiro falar compromissário, né, que me parece o termo mais correto do que promitente. E aqui todo mundo sabe, já devem ter visto isso aqui várias vezes nesse curso, que é o caso do compromisso de compra e venda de imóvel registrado na matrícula, que deixa de ser um mero contrato preliminar e passa a ser um direito real de aquisição. Né? Aí, como eu leciono em vários lugares distintos, eu sei que cada lugar tem a sua denominação, né? Tem lugar que fala promessa, mas a lei fala compromisso, fala promessa de venda e compra, né? Ou ainda, né, o próprio registro tem denominações diferentes, registro geral de imóveis, registro imobiliário, cartório de registro imobiliário, né? Cada unidade da federação tem as suas peculiaridades, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem aquelas certidões exigíveis, né, de tutelas, de interdições, né, que vem de uma lei estadual do Brizola. Então, assim, o Brasil é uma federação, mas do ponto de vista imobiliário, cada unidade acaba tendo uma regulamentação própria, né, e características próprias, né? Então, curiosidades próprias, diga-se de passagem. Então, cada unidade tem a sua realidade. Então, nós temos, olha, propriedade plena no inciso 1 e, a partir do 2, propriedade limitada. E aqui esse instituto híbrido, que fica entre os direitos reais de gozo ou fruição e os direitos reais de garantia sobre coisa alheia. Né? Aí o legislador, pela lei do REURB, Lei 13.465 de 2017, que é a lei de regulamentação fundiária do Temer, do governo Temer, né? No governo da Dilma, nós tivemos a lei Minha Casa Minha Vida. E depois, agora tem a lei do Programa Verde e Amarelo, aquilo que eu falei para vocês. Não há estabilidade. Cada governo quer fazer uma lei própria para regulamentação dominial. E para os civilistas, isso causa, assim, uma grande perplexidade, porque eu tenho falado muito sobre isso. Os civilistas estão na face da Terra há 2.000 anos, né? Mais do que 2.000 anos. E esses istas que vão e que vêm, eles desaparecem. E depois sobram os problemas para a gente resolver. Né? Eu vi essa lei Minha Casa, a lei, não é Minha Casa Minha Vida, Programa Verde e Amarelo, muita gente comentando, mas traz isso de novidade. Nada ali era novidade. Já estava tudo na lei Minha Casa Minha Vida. Tudo. Inclusive as questões familiares. Só reeditaram, e aí deram um novo nome. E aí, repito, não tem estabilidade, e a gente depois tem que resolver os problemas. Bom, a laje foi incluída aqui, mais uma vez, esse instituto muito debatido no Rio de Janeiro, o professor Ricardo Pereira Lira escreve sobre o tema, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, o Rodrigo Mazei, também tem o melhor livro de superfície do mercado, já falava sobre a laje, e acabou sendo incluído no código, né, por essa lei, que vem da conversão de uma MP. Eu esqueci o número dessa MP. Né? E aí, sobre a natureza jurídica da laje, existem duas correntes. Uma visão que é mais tradicional, que é a que eu sigo, que é a primeira, né, de que, como é uma modalidade de superfície, é um direito real de gozo ou fruição. Então, um direito de gozo ou fruição sobre coisa alheia, porque é superfície. Né? E o primeiro artigo fala em ceder a superfície. O primeiro artigo que trata da laje, 1510b, falha a memória, que fala em superfície.
em que há uma seção da superfície superior ou inferior, né? Então, pela própria denominação 1510A, o proprietário de uma construção base pode ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, 1510A. Então, essa é uma visão tradicional que já tratava a laje como modalidade de superfície. O Rodrigo Mazei dizia isso, e também é um entendimento do Zé Fernando Simão, do Pablo Stoso e do Rodolfo Pamplona. Inclusive, o Pablo e o Pamplona são citados em um julgado do STJ que trazem essa conclusão. E eu concordo com eles, né? Se eu acho rápido aqui, essa edição 2021. Bom, depois eu procuro aqui. Já era para ter achado. Porém, a questão não é pacífica, porque como a laje cria matrícula, tem uma matrícula própria, e a própria lei fala que ela é autônoma, ela tem uma autonomia e pode ser hipotecada também, né? O 1510 prevê que tem matrícula própria a laje, está no 1510, parágrafo 3º, né? Há quem entenda, com argumentação muito forte, que não se trata de um direito real sobre coisa alheia, mas um direito real de coisa própria, né? O professor Rosenwald, o professor Vitor Kimpel, inclusive no tratado, e o Carlos Elias de Oliveira, que é professor desse curso, e que, aliás, participou como assessor do Senado da elaboração da lei e diz que o objetivo foi esse, né? Bom, de qualquer forma, a questão é a seguinte: poder ser hipotecado e ter uma matrícula própria não faz, isso tem natureza acessória, não faz com que a natureza do principal seja alterada, né? Por isso eu continuo entendendo, apesar dessa argumentação feita especialmente pelo Carlos Elias, de que seria um direito real sobre coisa própria, né? Eu continuo entendendo que é um direito real sobre coisa alheia, porque é uma modalidade de superfície, né? Isso é um debate doutrinário, e eu ainda não identifiquei repercussões práticas disso, mas possivelmente deve haver, né? Até porque nós temos esses temas polêmicos acabaram sendo regulamentados. E aí vem aquela dúvida que sempre aparece nessa parte da matéria. O rol do artigo 1225, ele é um rol taxativo ou meramente exemplificativo? Ele é números clausos ou números apertos? Mais uma vez, existem duas correntes, e a segunda corrente é dividida em duas subcorrentes. A primeira delas, que eu digo é a visão clássica, para quem estuda para concurso é que você vai marcar na prova de primeira fase, né? De que o rol é taxativo diante do princípio da taxatividade dos direitos reais, o entendimento do Caio Mário, do Orlando Gomes, da Maria Helena Diniz, do Álvaro Vilaça Azevedo. Eu citei clássicos aqui, mas o Washington de Barros Monteiro já contestava isso entre os doutrinadores do Código de 16, né? E aí surge uma visão contemporânea que defende que o rol é minoritário ainda, que o rol é exemplificativo, quer dizer que existem outros direitos reais além dos que estão ali previstos, né? E aí nós teríamos duas subcorrentes. A primeira subcorrente, quer dizer, a primeira corrente da segunda corrente, afirma que não há taxatividade, o rol não é taxativo, mas há tipicidade, ou seja, há necessidade de previsão em lei. E o exemplo que eu vou citar na sequência é justamente a alienação fiduciária em garantia, que não é um contrato do ponto de vista categórico. É até criado por instrumento contratual, mas a alienação fiduciária em garantia pela própria estrutura é um direito real. É um direito real de garantia sobre coisa própria. E é regulamentada por lei, né? Em se tratando de bens móveis, lei entre aspas, Decreto-Lei 911/69, né? Que pelos próprios considerandos você vê que é uma lei marcial da época do AI-5. Pedindo, inclusive, há muito tempo aponta isso. E em se tratando de bens imóveis, aí temos a lei 9.514 de 97. Então, a comprovação que existem direitos reais além do rol do 1225.
Mas há quem diga, na verdade está no inciso 1, porque a propriedade fiduciária é a modalidade de propriedade, então entra no inciso 1. Ali entra também a propriedade resolúvel, a propriedade ad tempus. Bom, mas na verdade não está escrito no 1225 a alienação fiduciária em garantia. Não está ali previsto, né? Então não dá para fazer essa pedalada legislativa, né? Não está, no qual não está. Eu confesso que eu sigo essa posição do professor Tepedino, de que não há taxatividade, mas há tipicidade, é aqui onde eu me situo, né? Ou seja, outras leis podem criar outros direitos reais. Há também uma outra posição muito respeitável do Cristiano Chaves do Rosenwald, de que não há taxatividade nem tipicidade, de que a autonomia privada pode criar novos direitos reais. Né? O exemplo anterior que eles davam era do time sharing, que acabou sendo positivado, né? Apesar também não estar no rol expresso do 1225, né? Um compartilhamento da propriedade no tempo. Né? Entraria com modalidade de condomínio, talvez no inciso 1, mas não está ali. E também existe um debate sobre, existia, na verdade, antes da lei 13.465 e da lei 11.977, quer dizer, a lei Minha Casa Minha Vida e a lei da regularização fundiária, sobre a legitimação da posse urbana, que é uma concessão possessória de uma posse qualificada pelo poder público, né? Pela lei 13.465 de 2017, o grande ator é a municipalidade. E aí é interessante porque sobre a legitimação da posse agrária, que já existia na lei de terras, já existia um debate se era direito real. Então, se vocês pegarem aí o Fernando Sodero, o Benedito Ferreira Marques, entre outros agraristas, eles já traziam esse debate. Se a legitimação da posse agrária era direito real. E eles diziam que era. A lei 11.977, quando tratou do Instituto, né, e aquela conversão em uso campeão extrajudicial, falava em concessão de direito. E aí realmente parecia adotar a ideia de que era um direito real. Aí vem a lei 13.465 de 2017, justamente para afastar esse debate, fala que é uma concessão de título, não de direito. Então, talvez para tirar o argumento de que seria um direito real. Eu acho que é direito real. Continuo achando mesmo que com a mudança da nomenclatura que é direito real. Já era a legitimação da posse historicamente um direito real, falando da legitimação da posse agrária. Né? E também não está no rol do 1225. Aí você vai dizer, a lei criou? A lei não está dizendo. A lei atual não está dizendo. Né? Mas é por interpretação dela. E aí talvez aqui eles teriam razão, o Cristiano e o Nelson. Agora, prestem atenção, a autonomia privada pode criar novos direitos reais, mas mais do que isso, muitas vezes os direitos reais são criados pela autonomia privada, que é o princípio fundamental de direito das coisas. Né? E aí uma coisa a Tatiana sabe, eu tenho falado isso muito, tem gente que até hoje fala autonomia da vontade. A expressão autonomia da vontade está desatualizada pelo menos 80 anos. No mínimo 80 anos. Porque a autonomia da vontade dá a entender uma autonomia plena, sem freio, algo libertário. E aí vocês precisam pegar algumas mensagens. A MP 881, que é a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que visava ser uma lei libertária, ela surgiu no Ministério da Economia, os juristas que assessoram o Guedes, o ministro Guedes, um deles, inclusive, meu amigo, professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ali tem outro que eu respeito muito também, que é o do Instituto Milênio. Agora me fugiu. É muito ligado ao Paulo Guedes também. Bom, depois eu lembro o nome. A vocação da lei
que seria a Lei da Liberdade Econômica, surgiu lá do Instituto Mises von Ludwig. Eles são membros desse instituto, é um instituto libertário, que eu respeito muito, diga-se de passagem, apesar de não concordar com a maioria das teses, concordo com algumas, né? A vocação era ser uma lei libertária. E na MP estava a autonomia da vontade. Nós, civilistas, na época, até de forma desordenada, atuamos na conversão, né? Eu, na época, atuei, inclusive mandei propostas, um amigo meu de infância, fomos criados juntos, com quem eu trabalho já há muito tempo. Aliás, eu conheço desde que ele tem 5, 6 anos de idade. Chama Rodrigo Pacheco, né? Que hoje vem a ser o presidente do Senado. O professor Salomão, um dia desses eu postei, meu amigo de infância. Um dia desse, num evento do Brasil Com, ele falou, eu e o Tartus, nós somos criados juntos, fomos mesmo. Eu e os primos dele, o Thales, o Sanz, o Cássio Soares, que é deputado por Minas também, fomos criados juntos. Aí eu postei uma foto lá no meu Instagram. Parabéns, Rodrigo Pacheco. Aí alguns comentários. Que decepção. Mas decepção do quê? Que ele é meu amigo de infância? Eu vou voltar no tempo e não vou ser amigo dele, pô? É meu amigo. Mas é curioso, porque eu mandei algumas propostas para ele, algumas ele acatou, outras não. Aquilo que ele concordava. Estou falando dessa conversão, né? Depois, na Lei 14.010 de 2020, mandei de novo. E, inclusive, uma norma sobre guarda de filhos na pandemia. Eu fiz essas propostas com o Simão Bunazar, né? Aí acabou não tendo uma norma, porque o Mário Delgado mandou uma outra proposta para a senadora Soraya, e aí ficou a divergência. A senadora Simone Tebet achou melhor não ter norma nenhuma. Estou falando da lei agora, outra lei, o RJET, né? Porque o que aconteceu? Na conversão da MP 881, a gente trabalhou de forma desordenada, sem muita articulação. E porque nós, civilistas, percebemos que as leis recentes eram verdadeiros desastres. Vocês me desculpem, mas a lei do time sharing, ela tem desvios categóricos horrorosos e tem inconstitucionalidades. Por exemplo, quando se tem multipropriedade em condomínio, o síndico tem que ser profissional. O que é síndico profissional? E a livre iniciativa? Então, tem desvios categóricos ali por conta de economia que são desastrosos, né? E é isso que a gente tem tentado evitar nos últimos tempos, né? Bom, mas aí, no final das contas, falando aí da conversão, ficou a autonomia privada. No artigo 3º, inciso 5, ficou a autonomia privada, né? E estou falando da Lei da Liberdade Econômica, da Lei 13.874, e a expressão da autonomia privada, a melhor expressão, também está na lei, no artigo 3º, inciso 8º. Por que a gente fala autonomia privada e não autonomia da vontade? Porque a autonomia privada é aquela máxima de que deve-se preservar a liberdade contratual. Nós temos liberdade para colocar nos pactos o que a gente bem entender, desde que isso não contrarie normas de ordem pública. E está escrito isso na Lei da Liberdade Econômica, no artigo 3º, inciso 8º. E se depois eu não vou entrar nesse mérito, vocês pegarem o tratamento que estava na MP, era bem diferente. No artigo 3º, inciso 8º da MP, a ideia era a seguinte: se você colocasse num negócio algo que contrariasse norma de ordem pública, você não poderia se insurgir contra essa contrariedade. Como se o venire contra factum próprio, a vedação do comportamento contraditório, fosse um valor superior em relação a todos os outros valores jurídicos do direito privado. Fosse um preceito de ordem pública com mais força do que os demais, né? Aí, por bem, acabou não permanecendo essa regra, e a autonomia privada está positivada na lei mais liberal desse país, que, na verdade, tem um foco importante, claro, né? Essa lei é direcionada para negócios paritários, para grandes negócios, negócios empresariais, contratos entre grandes empresas, que, aliás, geralmente nem vão para o judiciário as suas disputas, geralmente vão para a arbitragem, em que, inclusive, existem maiores ampliações para você escolher as regras do jogo, inclusive para escolher quem vai julgar, né? O árbitro. Bom, mas como eu disse, existem direitos reais, confirmando essa tese do Tepedino, que não estão previstos no 1225,
estão previstos em leis especiais e a alienação fiduciária em garantia é o exemplo típico, né? Não é um contrato, do ponto de vista categórico, né? É um direito real. E cuidado, o contrato, a gente fala muito no contrato, a gente tem que tomar cuidado com a expressão contrato para denotar um instrumento contratual e o contrato categoria, que é isso que eu vou mostrar para vocês na sequência, né? Bom, a respeito do time sharing, que é a multipropriedade fracionada no tempo, há um precedente do STJ importante, que adota, inclusive, cita o conceito do professor Tepedino, na ementa, né, sobre time sharing, que é esse RESP 1.546.165 de São Paulo, no sentido de que, na verdade, confirma a primeira corrente. É um direito real, mas que não supera a ideia de taxatividade do rol. Por quê? Porque você faz uma interpretação elástica do inciso 1 e ali inclui também o time sharing, né? De qualquer forma, na minha opinião, não está escrito lá time sharing no 1225. Mas condomínio também não está, né? Mas é um condomínio especial, né? Não é um condomínio em que você tem, como no condomínio edilício, por exemplo, a divisão dos atributos da propriedade, né? E mesmo no condomínio comum, né? Aqui você tem todos os atributos fracionados no tempo entre pessoas distintas, né? Mas, de qualquer forma, né, esse julgado acaba confirmando a primeira corrente e foi vencido o ministro Cueva, porque ele queria dar uma natureza contratual time sharing, né? E, na verdade, acabou prevalecendo a tese de que o time sharing entraria numa interpretação elástica do 1225 e seria direito real. Enquadraria-se, na verdade, no inciso 1, aqui, ó. E, aliás, sobre a laje, se realmente ela fosse um direito real sobre coisa própria, ela entraria aqui. O legislador não precisaria também ter colocado o inciso próprio. Por que ele colocou o inciso próprio? Se a laje é propriedade, ela entraria aqui, como se tem interpretado, né? Bom, de qualquer forma, time sharing foi regulamentado por lei, né, 2018, a lei 13777, incluiu os artigos 1358B até 1358U, na minha opinião, muito maltratado, o Instituto, com vários desvios categóricos, né? E a verdade é que era uma tentativa de trazer investimentos para o Brasil, aniquilando algumas categorias do direito privado, né? E, como eu disse, trazendo desvios categóricos, mas a pandemia acabou enfraquecendo esse tipo de negócio, né? Porque negócio hoteleiro não aliás, o hotel é um ambiente de risco de transmissão, né? As pessoas falam que não, como não? Eu acho engraçado porque pandemia de vírus de contato, a humanidade já teve vários casos. E as pessoas esqueceram os livros de história. É um vírus de contato. Aumenta o contato, vai aumentar a contaminação. E vai aumentar o número de mortes, né? Eu tenho dito isso várias vezes. O que a gente tem de diferente agora? A gente tem tecnologia, essas aulinhas com janelinhas brilhantes, por exemplo. E temos ciência, né? Que a gente não tinha das outras vezes. Mas voltando, esse tipo de negócio hoje ele está enfraquecido, no pós-pandemia ele deve ser retomado. Bom, depois dessa introdução de mostrar a diferença de direito das coisas, e para mim o termo correto é direito das coisas, porque se eu vou dar uma aula de direitos reais, eu não vou dar aula de posse, então, porque posse não é direito real. Para mim, as faculdades que usam a expressão direitos reais têm que tirar a posse do programa. Porque é assim, direito das coisas, começa em 1225. Perdão, direitos reais, 1225. Olhando o código, entre o 1194 e o 1224 está a posse. E depois que vem os direitos reais. E em cima do 1196, direito das coisas. Então, o direito das coisas inclui a posse e os direitos reais. O domínio fático e o domínio jurídico. Então, se é disciplina, não é direitos reais, é direito das coisas. Sempre que uma faculdade me convida, o senhor vai dar reais? Eu falei, então não é para dar posse, né? Então tem que mudar o nome da disciplina. É coisa de professor chato, né? O professor já é chato, ainda mais professor de direito civil é mais chato ainda, né? Nós somos chatos,
Nossa, muito chato. Chato e com ideia de velho ainda. Né? Que o civilista ele tem espírito de velho. Né? Nossa, assim, de ponto de vista vocacional, tem espírito de velho? Civilista. Né? E vocês todos aqui são. O pessoal do registro e da área notarial registral também são civilistas. Todos têm espírito de velho. Né? Minha mulher fala, nossa, como você é velho. Obrigado pelo elogio. Você vai pintar cabelo? Eu não. Quanto mais velho eu aparecer, melhor. Aliás, eu falo para ela, tem lá no meu bar em São Paulo, eu não estou envelhecendo, estou me transformando num clássico. Né? Essa é uma boa. Envelhecer, não. Mas vamos lá. Então, eu gosto de usar a expressão direito das coisas. E aí vamos, agora eu vou falar dos direitos reais propriamente ditos, né? A contratualização do direito das coisas também inclui a posse, mas eu quero mostrar aqui as diferenças entre os direitos reais e os direitos pessoais patrimoniais. Aí eu tiro a posse porque a posse ela tem as suas peculiaridades, né? A posse é um dos institutos mais difíceis da civil law de explicar. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. É impressionante porque civilistas, você encontra o civilista de outro país, aí você começa a conversar, na área de vocês a mesma coisa, é muito parecida. É muito parecida a vida do civilista, o pensamento. Uma vez eu conheci um civilista no Chile, o professor Banff, aliás, foi o Carlos Elias que me apresentou, o cara ia falando as coisas, eu falei, pô, tudo igual, penso igual, faço igual. Né? Parecia que a gente era separado, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Fazemos exatamente as mesmas coisas, pensamos exatamente de forma igual. Né? É impressionante. Mas vamos lá, diferenças entre os direitos reais e os direitos pessoais patrimoniais e justamente o tema central, que é a tendência de contratualização do direito das coisas. E aí vamos pensar o seguinte, os exemplos por excelência. Quando nós falamos em direitos reais, a propriedade plena. E quando nós falamos nos direitos pessoais patrimoniais, no contrato. Aí, contrato instituto. Né? Deixa eu fazer um parênteses. O que é contrato? O nosso código não conceituou contrato. Existe uma noção de contrato que é muito usada no Brasil, que é do 1381 do Código Italiano. O contrato é um negócio jurídico, traduzindo e completando alguma coisa que está lá no 1381 do Código Italiano. É um negócio jurídico bilateral plurilateral, que visa a criação, modificação e extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Os italianos colocam a patrimonialidade, patrimonialità. O senhor Salomão é descendente de italiano? Alemão? Minha mãe é italiana e meu pai libanês. Professor, eu vou aproveitar que você me deu a palavra. Sou descendente, eu tenho igual a mim, porque eu sou mistura de italiano, família danese, família Ragusa e Tartuce é libanês. Olha aí, viu? Mas diga lá. É primo, nós somos primos. Somos primos. Se eu entender que a posse é um direito real, então eu posso chamar a disciplina na faculdade de direitos reais? Pode. Tá. A Maria Helena Diniz, por exemplo, entende que posse é direito real. E o senhor acha... O Bevilacqua defendia também como exteriorização da propriedade. E seria possível, quem sabe no futuro, eu averbar na matrícula do imóvel a posse por uma ata notarial, por exemplo? O senhor acha que isso se encaminha para isso? Porque, veja, o registrador não gosta de posse na matrícula. O registrador, ele é para pegar em armas falar em posse na matrícula. E, ao mesmo tempo, eu começo a ver uma tendência a se falar que, de repente, vai se começar a averbar a posse. E aí eu fico pensando, se o juiz mandar averbar a posse, tudo bem, né? Mas e se eu recebesse uma ata notarial de posse? E aí a pessoa quer averbar. Seria uma ideia a ser desenvolvida? Eu chego a imaginar, professor, e no meu doutoramento tentando levar para uma linha de regularização de imóveis, que se protocolar o pedido de uma usucapião extrajudicial no cartório de registro de imóveis, com a ata notarial de posse, poderia o registrador decidir se é viável averbar ou não até o fim do procedimento. Mas eu queria, né? Então fico pensando aqui nessa ideia. Essa tese já é desenvolvida, é a tese da posse como direito autônomo. Que tem há um jurista do Rio Grande do Sul que escreveu muito sobre isso, propriedade e domínio, o professor Ricardo Aroni. Sim, falecido. Infelizmente falecido há pouco tempo, alguém com quem eu convivi, inclusive. Né?
com ideias geniais. E tem também, aqui. deve estar aí, do livro dele, o meu está lá em São Paulo. É esse mesmo. E tem também o trabalho do professor Marcos Gonçalves, pós como direito autônomo. Mestrado, eu não lembro se é mestrado ou doutorado na PUC de São Paulo. Marcos Gonçalves é genro do Fachin. Marcos Gonçalves, tem o nome no meio aí. Eu tenho Posse como direito autônomo. Esse foi publicado o livro ou só ficou a dissertação? Não, foi publicado o livro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Saraiva ou RT. Eu acho que eu baixei essa tese para ler, mas eu não lembro se a tese é uma dissertação, mas o livro eu não tenho esse. Mas do Ricardo Aroni... Após como direito autônomo saiu, eu errei, pela Renovar, antiga Renovar. Marcos Alberto Rocha Gonçalves. Após como direito autônomo. Por essa tese é possível, né? O Aroni também falava sobre isso. É pela Renovar. Eu tenho, inclusive, esse livro. Foi um dos últimos livros que a Renovar acabou publicando. Muito interessante. Agora, esse conceito de contrato, que é o contrato ainda tradicional, regido pelo res inter alios acta, quer dizer, relatividade dos efeitos contratuais, né? Essa ideia, ela, em certo sentido, ela é superada. E eu gosto muito de um conceito de contrato, de um jurista da minha geração, que é um marco teórico para mim, que é o professor Paulo Roberto Nalim, lá da Federal do Paraná, que tem um trabalho muito interessante, que é o Contrato, Conceito Pós-Moderno, que é uma tese de doutorado também, mais uma vez orientado pelo professor Fachin, que ele diz assim, resumindo o trabalho dele: o contrato é uma relação intersubjetiva baseada no solidarismo constitucional e que traz efeitos existenciais e patrimoniais, não somente em relação às partes contratantes, mas também em relação a terceiros. Eu declamo até o conceito dele. O contrato é uma relação intersubjetiva baseada no solidarismo constitucional e que traz efeitos existenciais e patrimoniais, quer dizer, você amplia para efeitos existenciais, não somente em relação às partes contratantes, mas também em relação a terceiros. E aí você coloca não só os contratos de direito de família, como o contrato de direito das coisas, os contratos de direito das coisas. Esse é um conceito de contratualização. Né? Acho que no Brasil ainda prevalece o conceito fechadinho, que, aliás, foi adotado pelo Vilaça, pela Maria Helena Diniz, pelo Darcy Bessoni, mas a gente está caminhando para esse conceito, para uma tendência de contratualização de todo o direito civil. Inclusive das sucessões, que aí a última barreira é o 426 do Código, a vedação das pacta corvina. Né? Bom, então eu preciso saber também qual conceito de contrato eu vou utilizar. É isso que vocês precisam refletir. Eu, repito, acho que prevalece ainda o conceito fechadinho lá da Itália, né? De patrimonialidade, de efeitos perante as partes, mas a gente está caminhando para efeitos perante terceiros, e aí esse é um dos aspectos justamente da contratualização do direito das coisas. Né? E, de propósito, professor Salomão, não é contratualização dos direitos reais, é contratualização do direito das coisas, porque a posse entraria também. A contratualização da posse. Né? Mas vamos lá, todo o livro de direito das coisas, quando ele começa, ele traz essa tabelinha que diferencia os direitos reais patrimoniais, todo o livro. Né? Traz essas diferenças entre os direitos reais pessoais, ou em tabela, aqui no Pablo do Pamplona está aqui no começo, qualquer um. Eu coloquei tabela, né? E há muito tempo eu coloco a tabela e mostro a tendência de aproximação. Esse é o ápice da tese. Né? Então, vamos lá. Nos direitos reais, nós temos uma relação de um sujeito ativo e uma coisa. O sujeito passivo é universal, é toda a coletividade, naquela concepção do Bevilacqua, que ainda não criaram nada melhor. Né? Nos direitos pessoais patrimoniais, há uma relação pessoal entre um sujeito ativo, que é o credor, e um sujeito passivo, devedor. Então, direito real, sujeito ativo, determinado, possuidor. No caso, nós estamos falando de direito real proprietário. Né? Sujeito passivo é toda a coletividade. Nos direitos pessoais patrimoniais, credor, devedor. Né? O princípio mais importante dos direitos reais, apesar de que isso é contestado já, é o princípio da publicidade, que se dá pela tradição ou pelo registro. Né?
é contestado porque já há quem diga que é o princípio mais importante seria também a autonomia privada. Porque a autonomia privada é o direito de autodeterminação negocial, que tem limites em normas de ordem pública. Essa é a ideia de autonomia privada. Aliás, sobre isso, leiam Enzo Rocco, leiam na Itália, leiam Orlando Gomes, Tepedino, Fachin, né? Essa mudança, eu falo isso também há muito tempo, desde o meu mestrado, que não se pode falar em autonomia da vontade. A professora Tatiana, minha aluna lá no mestrado, sabe quanto que eu insisto isso na arbitragem, nos mecanismos extrajudiciais de controvérsia, que é a nossa linha de pesquisa lá na Escola Paulista de Direito. Há muito tempo eu tenho falado isso. Não é correto falar autonomia da vontade, né? Aliás, o livro do Enzo Rocco, ele assina Enzo e Vincenzo, a mesma pessoa. Me influenciou tanto que o meu filho, o primeiro filho biológico, chama Enzo. E o segundo chama Pietro, em homenagem a Pietro Perlingeri. Meus 2 filhos têm nomes civilistas, né? Eu sou um obcecado pelo direito civil, professor Salomão. Obcecado, né? E eu sei que muitos dos senhores agora trabalham com home office. Eu já tenho essa estrutura de home office há muito tempo, né? Aliás, foi o que me propiciou escrever tanto, né? Eu nunca tive muita diferença entre ambiente de trabalho e ambiente de viver. E sempre o direito civil, sempre, sei lá, não sei porquê, obcecado. Bom, eu sei, mas é uma questão espiritual, mas não vou entrar em detalhes. Então, eu sempre fui obcecado pelo direito civil, tão obcecado que os meus filhos têm nome de civilistas italianos, né? Enzo e Pietro. Enzo Rocco e Pietro Perlingeri. Mas voltando, então, esse é o princípio que é a mola propulsora dos direitos pessoais patrimoniais. Seria também dos direitos reais? Né? Bom, nos direitos reais ainda prevalece a tese do rol taxativo, do 1225, né, do artigo 1225. Nos direitos pessoais patrimoniais, nos contratos, o rol é exemplificativo. O rol dos contratos que estão no Código de 2002. Porque o artigo 425 do Código de 2002 propicia a criação de contratos atípicos, aqueles sem regulamentação legal mínima, né? Inclusive garantias pessoais atípicas. Seria possível criar uma garantia real atípica? Para quem afirma que o rol é taxativo, não, né? Sabe, professor Salomão, eu lembrei do seu exemplo, quando eu fiz o meu mestrado na PUC, eu fiz uma disciplina de direito real, perdão, de responsabilidade civil ambiental. Isso faz tempo, isso foi em 2002. E aí a gente já discutia na época aquela história do proprietário do imóvel ser obrigado a fazer recuperação ambiental, que hoje se afirma que é uma obrigação próprio terreno. E um dos temas que a gente debateu seria a possibilidade de fazer uma menção na matrícula de que a área é degradada ambientalmente, para informar terceiros de boa fé. Aí as pessoas dizem, mas ninguém vai comprar aí. Pois é, mas também quem vai comprar vai ter que fazer a recuperação ambiental. Porque no risco contratual a pessoa compra, sabe que vai ter que fazer a recuperação ambiental, mas que é a área mesmo assim. Porque pela alocação de riscos vai ter um lucro com aquilo. Esse é um trabalho interessante também. Depois, é uma tese interessante também. Eu debati muito com o Brandelli. O Brandelli, ele é um dos meus interlocutores nesses temas. Inclusive, eu fui da banca dele de doutorado, né? Também aí do Rio Grande do Sul, professor Leonardo. Bom, mas então eu posso criar direitos reais, eu posso criar contratos, o rol exemplificativo, a plena liberdade de criação de contratos atípicos, né? Nos direitos reais, eu acho que esse é o ponto fundamental, por isso eu vou até destacar em azul aqui. Esse é o ponto fundamental que diferencia a propriedade, os direitos reais, dos contratos. Os direitos reais têm efeitos erga omnes e por isso eles são tidos como absolutos. Não como absolutos mais porque prevalecem sobre qualquer outro direito, porque isso está superado, né? Já os direitos pessoais patrimoniais, eles geram efeitos interpartes e nessa perspectiva eles são relativos, né? Princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Res inter alios acta. Só que hoje é em regra aqui e em regra aqui. Porque nós temos direitos reais que geram efeitos interpartes
e temos o contrato gerando efeitos erga omnes. E esse é um ponto fundamental da tese, né? Nos direitos reais, a coisa responde no primeiro momento. Nos direitos pessoais patrimoniais, o patrimônio do devedor responde pelas dívidas. Lembrando que se a coisa for insuficiente, isso também não é totalmente verdade, porque se a coisa for insuficiente, o patrimônio do devedor responde. Não é assim nos direitos reais de garantia, artigo 1430? Então, também aqui existe uma responsabilidade subsidiária em se tratando de direito real de garantia sobre coisa alheia. Porque eu sigo a tese, que é a mesma do André Barros, que ele defendeu no mestrado dele. Já dei parecer sobre isso, que na alienação fiduciária em garantia isso não se aplica. É uma questão de risco negocial. Houve a satisfação da coisa, não tem responsabilidade patrimonial mais do devedor. Ah, professor Tartus, mas o Melim Chalub diz o contrário. Sim. Aliás, nesses temas, geralmente eu estou em posição divergente do professor Melim Chalub, que eu respeito muito, mas discordo nessa perspectiva. Eu concordo com o André Barros. Responsabilidade é sobre a coisa. Não há responsabilidade pessoal subsidiária do devedor na alienação fiduciária em garantia. Até porque a coisa não é dele. A coisa é do credor. A coisa não é do devedor, né? Bom, aliás, só vou dizer uma coisa. Essa tese foi vencedora no parecer que eu dei no TJ de São Paulo. Foi vencedora. Foi agora para o STJ. Bom, nos direitos reais eu tenho um caráter permanente. Os direitos reais, eles têm solução de continuidade, eles são um moto contínuo, como eu gosto de dizer, eles são como um dínamo. A propriedade permanece, você dá um impulso inicial e ela continua, até que alguém coloque a mão, até que ocorra um fato modificativo ou extintivo. Os direitos pessoais patrimoniais, não, eles têm naturalmente caráter transitório, mas também não é sempre assim, como eu vou mostrar. Tá? Bom, o quadro divisório ainda existe, mas há uma tendência de aproximação entre os direitos reais e direitos pessoais patrimoniais, contratualizando o direito das coisas, segundo desenvolvido por outro brilhante civilista da minha geração, infelizmente faleceu precocemente, meu colega de turma, professor Luciano de Camargo Penteado, que deixou aí uma obra fenomenal sobre direito das coisas. E ele começa dizendo qual é o termo correto também, né? Por que ele usa direito das coisas, e ele fala em contratos de direito das coisas, né? Esse livro não é mais editado, vocês vão comprar pelo sebo, acho que foi até a 3ª edição, né? E quem não tem, tem que ter. Eu tenho todos os livros, eu compro todos os livros que eu posso ter. Eu, aliás, acho estranho, né, aplicador do direito ter autor de estimação. E às vezes até me escolhem como autor de estimação. Eu não acho isso muito saudável. Tem que ter todos os livros, 3, 4, 5, todos. Veja atrás de mim, eu tenho todos. Não existe concorrência entre autores, isso é coisa do Brasil. Parece que escolher um cantor ou um jogador de futebol, meu Deus. Se eu vou fazer um parecer jurídico, eu consulto todos que podem me ajudar. Aliás, o autor bom é aquele que te ajuda na tua tese, né? Não é? Eu sempre digo isso. É aquele que te ajuda, né? E o código que o professor Salomão mostrou no começo aí, ele tem cumprido essa função. Você pega lá, faz a consulta rápida, eu tenho usado direto. Resolve o problema. Aí, essa vocação do civilista, resolver o problema das pessoas. Mas é um livro muito bom, viu? Quem não tem, para de ficar comprando série, vai comprar livro. Até porque quando acabar a pandemia, como que você vai estar? Vai estar preparado para enfrentar? E aí vamos para a tese, né? Demonstrando essa aplicação, 5 aspectos. E além disso, nós vamos ver que existem institutos híbridos que estão no meio do quadro. A obrigação própria terreno, né? Vamos lá. 5 aspectos. Primeiro aspecto, como eu disse já, há uma tendência em se afirmar que o rol do 1225 não é taxativo, mas exemplificativo. Pelo menos com tipicidade. Aí eu vou ter rol exemplificativo nos dois quadros, nos dois pontos do quadro, né? Aqui também seria rol exemplificativo.
Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, em muitos casos, o direito real origina-se da autonomia privada. Superfície, direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, substancialmente, alienação fiduciária em garantia, usufruto, que geralmente no Brasil é utilizado como forma de planejamento sucessório, né, com usufruto deducto. Há muitos anos é usado assim, falece um, o cônjuge sobrevivente fica com o usufruto de tudo e divide a nua propriedade entre os filhos. Então, em muitos casos, o direito real origina-se da autonomia privada para se fazer negócio. Grandes negócios. Como eu dei o exemplo da superfície no passado, ser pensada para regularização de áreas populares, hoje utilizada para grandes arenas. Como foi o caso lá do Allianz Parque. Estou citando esse exemplo porque o próprio Peghini conta na tese dele, que ainda não foi publicada, esse conflito do Allianz Parque, que envolve as cadeiras. O caso é conhecido. O programa Avante. E a discussão ali é a boa-fé objetiva, dentro de um direito real. É o princípio da boa-fé objetiva dentro de uma estrutura real. Né? E aí é o terceiro aspecto. Ó. Há uma tendência doutrinária e jurisprudencial de aplicação, ou pelo menos de debate, da boa-fé objetiva aos direitos reais, especialmente quando ela tem origem na autonomia privada, que foi a tese do Peghini lá na PUC São Paulo. Superfície, hipoteca, a súmula 308 do STJ, que eu vou demonstrar. E na alienação fiduciária em garantia tem o debate sobre a aplicação do adimplemento substancial, que é uma tese de natureza contratual, né? Que o STJ já disse, eu discordo, que não se aplica para bens imóveis. Né? Perdão, não se aplica para bens móveis, né? Para imóveis ainda não está sacramentado. O problema é que ali é alienação fiduciária e garantia, a estrutura é distinta, né? Então, mesmo debate de aplicar a súmula 308 do STJ para alienação fiduciária e garantia também. Que já tem decisão do STJ aplicando, do Sanseverino. Aí seria outra aula. Né? Mas a boa-fé hoje é um princípio, a grande estrela dos princípios. Né? Todas as disputas que eu tenho, esse é o debate. Todo mundo quer estar de boa-fé. Todas as arbitragens que eu estou nesse momento, todas. Eu acabei de prolatar uma sentença com 2 colegas. Sentenças são imensas, 95 páginas a sentença. A última. Todas têm discussão de boa-fé. Todo mundo quer estar de boa-fé. É um princípio que hoje se aplica para propriedade, condomínio, tem discussões condominiais que envolvem boa-fé. Né? O próprio condomínio tem discussões de autonomia privada também, do que se pode, do que não se pode colocar na convenção. Né? Tivemos esse debate sobre o Airbnb no STJ, que é um debate de autonomia privada. Pode a convenção proibir locação por aplicativo? Eu concordo com o ministro Salomão. Como, aliás, o ministro Marcos Salomão. O ministro Salomão, que, aliás, é alguém que eu me aproximei por termos ideias em comum. Temos já 2 livros, que são esses aqui. Não sei se vocês conhecem, mas é um projeto que a gente pensou em conjunto muito interessante, que é o Diálogos entre Doutrina e Jurisprudência. Tem 2 volumes. São temas escritos por julgadores e por doutrinadores. Né? Saiu a nova edição agora. Então, a gente pega um tema central, convida um julgador, ou um ministro, ou desembargador, ou juiz, e um doutrinador do tema. E eles compartilham sem que um veja o texto do outro. E agora vai sair o volume 3, a gente acabou colocando o Daniel Carnio, né? Vai sair sobre recuperação judicial e falência, já está em revisão. Inclusive, um artigo do Pacheco. O Pachecão escreveu. Eu chamo de Pachecão. Um dia desse eu falei com um amigo meu, você conhece o Pachecão? Eu falei, o professor de física. Eu falei, não, o Rodrigo, pô. É que eu conheço ele assim, ele é grande, ele tem 1,90 m, sempre foi conhecido como Pachecão. Mas vamos lá, então, eu concordo com o ministro Salomão nesse voto do Airbnb, mas acabou prevalecendo do Raul Araújo, que o condomínio edilício pode, que era um caso peculiar, né, a pessoa fez um monte de dividir os quartos, acho que foi isso, né, para fazer a locação, era um caso peculiar. Já tem gente dizendo, não vale para todos os casos, porque a situação era peculiar. Eu não sei, não.
Assim, parece tese de quem perdeu, sabe? É só por caso concreto. Eu não costumo fazer assim. Se perder, perdeu. E eu gosto sempre de fazer respeito institucional. Perder, perdeu, eu não vou destruir o tribunal porque ele decidiu de maneira contrária ao que eu penso. Mas eu tenho vários coleguinhas que não descem o pau. Só elogiam decisão quando está de acordo com aquilo que eles pensam. Aí, quando é contrário, destroem tudo. Querem fazer ruptura institucional. Né? Esse é o problema. O brasileiro não sabe perder. Não sabe perder. Tem que saber perder. A gente mais perde do que ganha. Bom, aí chega no quarto aspecto. Aí é que nós temos o que é fundamental para a contratualização. Nem sempre o direito real terá efeitos erga omnes. Exemplo, a súmula 308 do STJ, que surgiu da quebra da Incol. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os terceiros adquirentes do imóvel. E mesmo se a hipoteca, quando a pessoa celebrou o compromisso de compra e venda, já estava hipotecado. Veja como isso enfraquece o direito real. Né? Essa súmula está prevendo que a boa-fé objetiva vence a hipoteca, que deixa de ter efeitos erga omnes e passa a ter efeitos inter partes. Né? Uma súmula no momento progressista do país e do mundo, que não é o que nós vivemos hoje. Possivelmente hoje uma súmula dessa nunca seria editada. Porque em alemão, Zeitgeist, o fantasma do tempo, indica a realidade que nós vivemos. E a realidade que nós vivemos hoje é conservadora. Vai deixar de ser em breve. É porque a pandemia está acelerando que deixe de ser. E aqui era um momento progressista do país. Isso é algo também que não tem como lutar contra. Isso é histórico da humanidade. Esses movimentos pendulares de conservadorismo e de progressismo. E vai voltar a acontecer, a gente terá momentos distintos. É a mesma coisa de pandemia. É próprio da humanidade. Acontece. A gente só não pode repetir o início do século XX, porque a pandemia foi só um evento catastrófico. Nós tivemos outros 3, pelo menos, ou 4. Né? É uma súmula que acabou salvando, inclusive traz um quê de função social dos negócios, porque a ideia de conservar, as pessoas terminaram esses empreendimentos. O bairro da Barra, que eu gosto muito, quanto tempo que eu não vou lá, era a minha segunda casa, mas não dá, eu que sou um isolacionista convicto, não dá para ir lá, infelizmente. Bairro da Barra da Tijuca. Adoro aquilo ali, adoro. Todo mineiro sonha em correr para o mar. Né? Tanto que eu estou perto do mar aqui, estou na praia de Pernambuco, está pertinho. O mar é o sonho do mineiro, professor Salomão, correr para o mar. Está perto do mar. Né? Está sempre perto do mar. Não vou lá, mas está perto. Né? O bairro da Barra da Tijuca, Salomão, se você pegar as matrículas, eu nunca vi uma matrícula que não mencionasse a súmula para tirar a hipoteca. Incrível. Eu nunca vi. O bairro foi construído. Uma vez quando eu fui comprar meu apartamento, eu vi várias matrículas, inclusive ali no chamado Paliteiro, que é a Avenida Jornalista Henrique Cordeiro. Dá um Google aí, vê o que aconteceu na Avenida Jornalista Henrique Cordeiro, Salomão. O que aconteceu? Avenida Jornalista Henrique Cordeiro. O que aconteceu ali? Aliás, um desastre imobiliário brasileiro. Avenida Barra da Tijuca, Avenida Jornalista Henrique Cordeiro. O que tinha ali? Vamos ver. Se alguns professores descobrir, pode falar. O que tinha lá? E até comprar um apartamento ali. Aí eu peguei algumas matrículas. Tem várias notícias a respeito. Tem várias. Aqui aparece que assassinaram o irmão de alguém, uma ONG para ajudar animais, uma idosa acima de 65 se vacinou. Obras inacabadas e problemas de estrutura desvalorizam. É essa? Mas o que é o problema de estrutura de qual prédio?
Ah, vamos ver, peraí. Vamos ver. 2 anos antes. 2 anos sediaram os Jogos Olímpicos. Vila do Pan. Palace 2, gente. Palace 2. Ah, sim. Eu lembro do Palace 2. Aquele Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vai sair aqui o som. Todo mundo que lida com direito imobiliário tem que ver esse documentário. Tá aparecendo aqui? Sim, tá aparecendo. É que vai começar aqui uma publicidade aqui do StreamYard, eu vou ter que pular. Só um minuto. O som não sai, né? Não tá saindo, pelo menos. Mas tem que ver esse documentário. A Joaquim... essa aqui é a jornalista Henrique Cordeiro, que é o caso do Palace 2. É espetacular esse documentário. Porque conta tudo. É um prédio que isso aqui caiu. é lindo. Esse aqui é o lugar, eu vou dizer, eu amo isso aqui. Conta toda a história, as pessoas, a marcha judiciária. Aparece o ministro Salomão, eu vou dar spoiler. Cara, vocês precisam ver esse documentário. O prédio caiu, né? Batendo no Sérgio Naia. Aí, ó. Imagina, para quem lida, ver uma cena dessa, quem lida com o direito imobiliário, isso é chocante, cara. Que loucura. Olha, tem que ver. Palace 2, acho que é 4 vistas para o mar. Tem que ver esse documentário. Né? Mas estou dizendo, eu fui ver, né, na época, quase que eu comprei um imóvel ali perto, no Estrela do Mar, aliás. Acabei não comprando, peguei lá mais para frente. Aliás, o vizinho do nosso presidente. Aliás, eu vi ele várias vezes lá. Do presidente, né? Bom, deixa para lá. Então, assim, professor Salomão, a súmula 308 construiu esse bairro. Porque deu aquela ideia, andiamo laborário, vamos terminar essas obras. Toda a matrícula que vocês pegarem da Barra da Tijuca vai ter que a construção foi terminada com a súmula 308, relativizando a hipoteca. Então, existem críticas a respeito dessa súmula, eu não estou filiado a elas, acho que foi uma súmula muito importante, e acho que ela foi revolucionária. Mas eu estou dizendo, nesse momento, dificilmente seria aprovado algo no mesmo sentido. Bom, além disso, nem sempre o direito pessoal terá efeitos interpartes. Sim, o contrato pode gerar efeitos perante terceiros. Lembra o conceito do Nalim. Quando o contrato é registrado, ele gera efeitos perante terceiros. Se eu tenho uma locação e eu estou falando registrado lato sensu, tá? E averbo a locação é averbação, né? Me corrija se eu estiver errado. Cria o direito de preferência, artigo 33 da lei de locação. Se eu não averbo, perdas e danos, efeitos interpartes. É um exemplo, artigo 33 da lei de locação. E, naturalmente, o contrato gera efeitos perante terceiros. Essa é uma das aplicações, aliás, da função social do contrato, na sua eficácia externa. Isso está no enunciado 21 da primeira jornada de direito civil. Praticamente todos os autores reconhecem a eficácia externa para a função social do contrato. O que é polêmico é a eficácia interna. Mas acho que também é majoritário. Então, o contrato pode gerar efeitos perante terceiros, e isso até independe do registro, professor Salomão. E um exemplo seria o artigo 608 do Código Civil, que adota, segundo o professor Junqueira, a chamada teoria do terceiro cúmplice, a ideia daquele terceiro que alicia, uma parte do contrato de prestação de serviço, ele pode responder pelo ato de aliciamento, né? Que foi o que se debateu no caso que terminou em acordo do Zeca Pagodinho com as duas cervejarias, a Novskin e a Brahma. Ele tinha um contrato com a Novskin, da campanha Experimenta, né? Foi aliciado pela Brahma, e aí se discutiu se a Brahma, pelo ato de aliciamento, responderia perante a Novskin. O juiz de primeira instância aplicou res inter alios acta, lá em São Paulo, dizendo que uma cervejaria não poderia responder perante a outra, porque não haveria relação contratual entre elas. E o TJ de São Paulo reformou a decisão, mas não usou o artigo.
usou a função social do contrato, usou o princípio e usou a legislação da concorrência. Mas podia ter usado o artigo que serviria como luva, né? E depois fizeram um acordo. O processo não foi para o final. Quando eu participo de banca de doutorado, duas coisas são importantes para mim. Primeiro, que a tese seja resumida em uma oração. E eu orientei lá na FADIS por 7 anos, muita gente de doutorado antes de assumir, e fiz muitas bancas também na USP, sobretudo, antes de assumir a coordenação da EPD. Sempre pedi uma frase. Viu, professor Salomão? Resumir a sua tese numa frase. Já tô anotando aqui para não me perder Não, na hora. Isso é fundamental, isso é fundamental. E eu já orientei várias pessoas da área notarial e registral. Na IPD temos vários também, né? Vários. Tem o Açoeiro, que esse foi mestrado, foi sob responsabilidade civil dos notários registradores. O Rodrigo Rodrigues, que é registrador de imóveis em Pirassununga, era meu orientando de doutorado até ter saído de lá. Professor, essa banca que o senhor participou do Brandelli não era orientando do professor Justino Adriano Farias da Silva? Não, ele era orientando da professora Vera Fradera. Ah, tá. Achei que fosse do Justino. O Justino é o que escreveu o Tratado de Direito Funerário? Isso, ele foi meu professor de Direito das Coisas na Unicinos, na minha faculdade. Graças a ele, apesar dele não saber, graças a ele que eu me apaixonei pelo registro de imóveis, né? E o professor Justino escreveu, tem esse livro, Tratado de Direito Funerário, uma grande obra. Foi uma das primeiras obras que a editora Método lançou. Aliás, é uma questão interessante, porque a Método era o Valledir, o dono da Método, que, aliás, ainda é acionista do Grupo GEM, né? Ele me lançou como autor, lançou o Renato Saraiva, lançou o Kleber Masson, o Daniel Amorim Assunção Neves, vários, o André Santa Cruz, vários autores ele lançou, aí ele acabou saindo da Método e foi para a Juspodium. E ele é o responsável por todo esse crescimento da Juspodium. O Ricardo Didier também, claro, né, que é um dos fundadores, mas o Valdedir é uma máquina. O Valdedir era o dono da Método, fundador da Método, e foi para a Juspodium. E ele fala sempre, eu acho que foi o primeiro livro que ele editou, foi do Justino. É um baita de um livro. Eu tenho. O Mário Delgado adora esse livro, porque traz muitas curiosidades, e o Mário Delgado gosta muito de tema de morte. É um volume duplo, são 2 volumes a obra, né? Tratado de Direito Funerário. O professor Justino foi aluno do Pontes de Miranda, escreveu alguns artigos nas revistas da Unicinos sobre o próprio Pontes de Miranda. Ele falava bastante em sala de aula. Ele está vivo ainda? O professor Justino está. Não, ainda não, está vivo. Claro, né? Está vivo. Esses Ele dias tem quantos anos? eu mandei uma mensagem de WhatsApp para ele mostrando um livro. A biblioteca dele é uma das maiores bibliotecas que se conhece aqui no Rio Grande do Sul, né? É fantástico. Eu não sei a idade dele, mas ele é uma pessoa sensacional. E tem muitas obras. Não sei se o senhor já viu a biblioteca dele, mas é algo fenomenal. Não. Eu não sei a Mas idade. eu acho muito legal esse livro. Não está aqui, está na minha biblioteca de. Acho que está na minha. Eu vou pegar ele aqui, peraí, vou pegar ele aqui. O Tratado de Direito Funerário. Mas olha, Salomão, outra questão isso aqui mostra. É esse aqui, ó. É esse aí, esse mesmo. Esse aqui. É raro até de achar, só tem em sebo hoje, porque ele não é mais editado também, né? Não. Inclusive, na capa é a morte de um notário, essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é a morte de um notário. Se você olhar depois, eu lhe mando a foto depois pelo WhatsApp e a explicação. Eu tenho, professor. É que ele está lá na biblioteca em São Paulo. Foi um dos primeiros, eu ganhei esse livro da Método, porque eu comecei na Método. Eu fui também na mesma leva da publicação desse livro. O livro do Loureiro, de registros, também foi um dos primeiros que o Valdedir publicou. Tá na Juspodium também. Bom, mas o que eu ia falar sobre tese é a funcionalidade da tese. Né? Se os efeitos são muito próximos, o contrato também gera efeitos perante terceiros, e o direito real gera efeitos interpartes, para que eu vou diferenciar as categorias, então? Eu estou usando o argumento para dizer que talvez o quadro não se justifique mais. Né? E o quinto aspecto, nem sempre o direito real terá caráter permanente. Exemplo, a alienação fiduciária em garantia como um financiamento, como instrumento de financiamento, ela é feita, não é para durar muita coisa. O condomínio comum é a mãe de todas as discórdias. Já se dizia isso em Roma. O condomínio comum
É a mãe de todas as discórdias. Tem o condomínio de mão comum, Gesamthand. Acho que é, Gesamthand. Acho que é em alemão. Gesamthand. Alguém fala alemão e pode me corrigir? Gesamthand. Acho que é isso. Condomínio de mão comum. Eu participei até de uma banca. Eu estou enferrujado em alemão. Meu professor de alemão, infelizmente, faleceu no começo da pandemia. Né? Gesamthand. Então, o condomínio comum é a mãe de todas as discórdias. Cônjuges divorciados que mantêm condomínio comum. É para se matar, né? Essa semana eu atendi um caso. A gente vai manter o condomínio comum. Até num condomínio famoso aqui em São Paulo, lá em São Paulo, porque, não sei se vocês acompanharam, saiu até na Veja semana passada, esses condomínios de loteamento, eles explodiram o valor, porque as pessoas fizeram o que eu fiz, o famoso Fugere Urban, né? Fugiram das grandes cidades. Né? Por que fizemos isso? Basta ler livro de história. As grandes cidades ficam inviáveis em pandemia. É só ler, ficam inviáveis, fica uma situação complicada. Se eu ficasse mais lá em São Paulo, eu ia enlouquecer. Por isso que eu vim para cá, corri para o mar. Né? Mas vocês estão sabendo, explodiram os valores. Explodiram os valores em condomínio. Porque, assim, a humanidade ela é resiliente, ela vai se adaptando também. Ela já se adaptou. Vou fazer uma pergunta para vocês que são da área notarial e registral. A Tatiana sabe, porque eu já estou falando isso há muito tempo lá da minha disciplina. A nossa área jurídica de direito privado, ela se adaptou à pandemia, isso não há a menor dúvida. Mas ela se adaptou pouco, muito, mais ou menos, ou totalmente? Hein, professor Salomão? Os professores quiserem falar. Vou deixar para os professores se manifestarem, que eles não falaram ainda. Inclusive o provimento 100, né? Isso se fosse em outra época esse provimento 100, ia ter arguição de inconstitucionalidade contra ele. Inclusive, eu presido um instituto que pode atuar nessas demandas, o IBDConte, o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, a gente possivelmente ia entrar com a ADIM. ADIM, sei lá, qualquer medida, entraria. Né? Mas é que nós estamos no meio da pandemia. Ou se faz por escritura pública digital, ou não faz. Muito complicada a situação para trabalhar, né? Muito difícil. Mas a gente se adaptou. Sim. A minha resposta é que a gente se adaptou muito. Sim. Tudo melhorou. A evolução foi gigante perto do tempo que se teve, né? Talvez nós levássemos aí uns 5, 10 anos para chegar onde chegamos em um ano em matéria virtual na nossa área. Arbitragem. As áreas que eu atuo voando baixo. Eu nunca trabalhei tanto. Arbitragem, esse meio de negócio, pareceres, aulas. Né? A gente não teria essa aula e esse curso assim, professor Salomão, com tanta gente. Meu curso explodiu depois da pandemia. Você estaria dando aula na graduação, estaria preso lá. É isso aí, na graduação e na especialização, onde eu dava aula, e quando surgiu a pandemia, eu vi a oportunidade de disseminar esse conhecimento na rede, e foi instantâneo. Eu também estou fazendo cursos assim. Estou fazendo cursos livres assim. E isso não existia antes. A gente era acomodado. Aliás, perdia muito tempo. Era perda de tempo. Com viagem. Ficava o tempo em aeroporto. Muito. Eu, para ir a Porto Alegre 5, 6 horas, ia a São Paulo para gravar a aula. Tinha mais, então, a viagem, gravava, ficava no hotel, voltava a Porto Alegre e voltava para o interior para gravar uma aula de 8 blocos. Agora eu gravo de casa. E um curso com 1.000 pessoas, como é que ia fazer? Impossível também. Impossível, né? Hoje nós estamos com 1.000 pessoas e damos conta. E eu e os professores, nós gerenciamos das nossas casas a plataforma. Nós não temos um prédio que seja o curso. Nós somos todos home office. Pois é. Então, assim, eu acho que houve uma adaptação muito rápida. Essa é a diferença de agora para a primeira onda. Na primeira onda a gente estava sem fazer nada, meio perdido, fazendo live atrás de live. Isso aí. E meio perdido, né? Agora, quantas áreas não se adaptaram? A maioria, talvez. Não se reinventaram, né? Então, essa é uma mudança importante. Agora, por outro lado, nem sempre o contrato será transitório. E os exemplos são, na expressão da professora Cláudia Lima Marques, os contratos cativos de longa duração. Aqueles que se perfazem no tempo. Seguro de vida, seguro saúde, né?
às vezes uma locação que dura décadas, locação até de ponto comercial, que eu gosto de chamar de casamentos contratuais. Aliás, tem contrato que dura mais do que casamento, muitos deles, né? Então, nem sempre o contrato será transitório e nem sempre o direito real será permanente. Então, o que a gente percebe também? Que além desses 5 aspectos de aproximação, existem conceitos híbridos que estão no meio do caminho, no meio do quadro. Um exemplo é a obrigação propter rem, obrigação própria da coisa, mista, híbrida, ambulatória, repersecutória. Eu não coloquei obrigação real, porque há quem entenda que ela não é real, é uma obrigação pura, né? Maurício Bunazar, no mestrado dele. Então, esse seria um exemplo. A obrigação propter rem, ela está no meio do caminho entre o direito pessoal e o direito real, né? Dívidas condominiais, seria o exemplo típico. O adquirente responde pelas dívidas, 1345. E segundo a posição que prevaleceu no STJ, pela súmula 623, a obrigação de fazer a recuperação ambiental do imóvel, né? O novo proprietário pode ser o responsável por isso. Então, vejam, além dessa aproximação, nós temos conceitos que não se situam no quadro. Então, o quadro ainda se justifica? Eu penso que pode até se justificar, mas que a gente está caminhando para uma contratualização. Há uma contratualização, sem dúvida. Ela já é definitiva? Ainda não, até porque o direito civil ele sobe devagar. Ele não sobe escada rolante, nem de elevador. A Ascensão diz isso, né? Ele sobe devagarzinho. As diferenças entre contratos institucionais ainda se justificam? Muitas não. Eu não vejo mais como dizer que o rol é taxativo, por exemplo. E também não vejo como dizer que o princípio mais importante dos direitos reais é um princípio de formalidade, até porque as formalidades elas tendem a ser mitigadas. O próprio provimento sem é uma prova disso. A redução de burocracias é uma prova disso. A extrajudicialização é outra prova disso. Se a gente for pensar em extrajudicialização, o Brandelli já fala isso há muito tempo. A gente fala em poder decisório do registrador lato sensu, do registrador civil, do registrador de imóveis. Isso já vem acontecendo. O registrador civil decide sobre parentalidade socioafetiva. O registrador de imóveis decide sobre uso capião. E o tabelião, ele também tem um poder decisório, um poder que vai além da orientação, né? Eu, aliás, estou orientando um trabalho lá na IPD que é sobre a possibilidade do tabelião fazer mediação. Eu até acho que pode, desde que seja a mediação da escritura, não da escritura que ele vai fazer. A partir do momento que ele mediou, ele não pode fazer a escritura. Porque o mediador ele tem que ser um terceiro neutro. E aí a neutralidade ficaria comprometida, né? É mais um poder que se atribui ao tabelião. Importante, né? Eu acho que a escritura pública de divórcio poderia ser feita, tem que mudar a lei no tabelionato, mesmo com filhos menores, com o Ministério Público atuando lá, como acontece em outros países, tem projeto de lei nesse sentido. O testamento, né? Então, sem dúvida que o registrador, o tabelião, ele é um mecanismo importante dessa contratualização, que é uma tendência não só do direito das coisas. A contratualização é uma tendência do direito civil como um todo. Do direito de família, do direito das sucessões, com esse aumento expressivo dos testamentos. Ontem eu participei de um evento da PUC Minas com 6 contratualistas e uma das professoras, a professora Juliana, dizia que ela acha que daqui a alguns anos, e a pandemia acelerou isso também, a regra será a sucessão testamentária e não a sucessão legítima. Isso foi algo também que foi acelerado pela pandemia, né? E eu quero encerrar até para dizer, porque isso aconteceu, acabou aparecendo aqui, que aquilo que o professor Salomão mencionou, nós tivemos aceleração de muitas coisas. Muitas coisas. O mundo não será mais igual, já não é igual, e não será igual de novo. Por isso que eu não uso a expressão novo normal. Primeiro, porque pandemia é normal. Ela acontece. E segundo, que a gente vai ter um mundo bem diferente daquele da realidade anterior, né? E o Simão, aliás,
Salomão, não sei se você leu aqui a apresentação que ele fez na nova edição do livro, porque o livro ele tem tópicos sobre a pandemia. E ele fala das realidades A, B e C. Né? Realidade A foi aquela que acabou. A realidade A era da bela época, uma fase de euforia na qual, para os contratos, se festejava a liberdade econômica, em que nunca se prestigiou tanto o princípio da obrigatoriedade, pacta sunt servanda, e tão poucos princípios sociais. A realidade A tinha na família o mantra do melhor interesse da criança e do adolescente, como sinônimo de convívio amplo, geral e restrito entre pais e filhos, avós e netos. A realidade A permitia que se fosse ao cartório, tabelionato de notas, para se testar, para se outorgar mandato, para se vender, comprar e doar. Naquele tempo, as pessoas se casavam perante o juiz de paz e se beijavam, bebiam e dançavam. Na bela época, dinheiro não era problema e as pensões alimentícias eram fixadas partindo-se da premissa de que o devedor sempre podia pagar mais do que declarava. Era esse o mundo que a gente vivia antes. Aí ele fala da realidade B, que é essa, que ainda não acabou. A realidade B é depressiva. É de um período de pandemia na qual a peste ceifa vidas de maneira incompreensível, em que os ratos morrem ao sol e os porteiros perecem de doenças estranhas, parafraseando Camus. Perdem-se pessoas, mudam-se os valores, o Instituto da Sobrevivência se sobrepõe. Aí ele vai falar do direito. Né? Na realidade B, uma fase de imobilismo, de nervos à flor da pele, de tristeza imanente e duradoura, festeja-se a intervenção judicial sobre o conteúdo do contrato, sob a forma de revisão, invocação da velha cláusula rebus sic stantibus. Nunca se prestigiou tão pouco o princípio da obrigatoriedade. A realidade B tem na família o melhor interesse da criança e do adolescente, como sinônimo de convívio físico restrito, cauteloso, estudado entre pais e filhos, avós e netos. Melhor visitar por vídeo do WhatsApp do que pôr a saúde da família em risco. A realidade B não permite ir ao cartório, tabelionato de notas, para se testar, para se outorgar mandato, para se vender, comprar e doar. É necessário o uso do e-notariado e de uma grande gama de procedimentos eletrônicos à distância. Vide o provimento 100 do CNJ, que o homem médio está longe de compreender. Nos dias de hoje, as pessoas se casam por videoconferência perante o juiz de paz, que está em outra cidade ou estado, e não se beijam, mas bebem sozinhos e dançam por Zoom, sem contato físico. Nossa. Na era da peste, o dinheiro é o grande problema e as pensões alimentícias despencam, porque o desemprego é avassalador e um grupo grande de devedores não consegue obter o próprio sustento. Fantástico. Essas mudanças vão durar quanto tempo? O senhor disse que ainda tem uma terceira onda para vir, professor. Pelo que o senhor conhece de história, o senhor poderia antecipar quando acabar essa segunda onda e chegarmos na terceira? Olha, as grandes pandemias, elas duram 2 anos, professor Marcos. Eu não quero ser aqui um profeta, né? Se bem que o meu psicanalista, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, que é uma pessoa que tem me ajudado bastante, ele sempre diz que, em certa medida, aqueles que acabam se destacando nas respectivas áreas o fazem porque são profetas do futuro, né? Mas as grandes pandemias, e eu falei lá atrás, não era essa uma crise de meses. Era uma crise de anos. E geralmente elas duram 2 anos. Né? O que nós temos agora que nos salva? Ciência. Vacina. E lembra um tempo atrás? Não, a humanidade nunca criou vacina em tão curto espaço de tempo. A vacina que menos durou foi de 3 anos da cachumba. Só que agora a gente criou. Então, a ciência já segurou a terceira onda em muitos lugares. Né? Pelo menos por enquanto. A gente não sabe em que fase da história a gente está. A gente não sabe. Aliás, a gente nunca sabe em que fase da história a gente está. É verdade? Não é só com isso. Né? Então, em muitos lugares ela já segurou. Eu acredito que talvez segure. Né? Porque geralmente as pandemias têm 3 ondas. Mas para nós que somos da área jurídica, a gente sempre teve um papel de reconstrução. Sempre. As pessoas da área jurídica sempre estiveram em grandes marcos da história. Tem um livro atrás de mim que eu adoro, que eu sempre indico, de um grande advogado, está aqui. Tem um lá em cima também, que é do José Roberto Castro Neves, Como os Advogados Salvaram a Humanidade. É advogado lato sensu, tá?
Então, mostra como nós temos um papel fundamental. Os registradores, os notários, os advogados, os juízes, os julgadores lato sensu. Nós temos o maior desafio da nossa geração. E nós estamos aparelhados, porque nós nos adaptamos. Então, nós temos um papel fundamental. E eu tenho visto muita gente desperdiçando esse papel. Inclusive, não se preparando para o que vem depois. Que será uma fase de euforia e de reconstrução. Basta ver o que está acontecendo em Israel. Né? O Reino Unido, em breve, daqui a algumas semanas. Então, a humanidade passa por isso. E nós temos 3 missões. De novo, o Dr. Jacob Goldberg. Sobreviver. Deixar os outros sobreviver. E reconstruir. É isso que a gente precisa fazer. Né? Porque eu estou lembrando de uma parte do livro que o Castro Neves conta aqui, que a cidade de São Paulo ela foi fundada por uma briga de 2 religiosos que eram advogados. Eram formados em direito. O Manuel da Nóbrega e o Bispo de Sardinha. Porque eles tiveram um conflito em Salvador, e o Manuel da Nóbrega vai para São Paulo e celebra uma missa e funda a cidade de São Paulo. E que a cidade de São Paulo foi fundada por uma briga de advogados. E aqui ele mostra várias passagens da história. Né? Quantas pessoas já tiveram esse desafio de pandemia na história da humanidade? E quantas pessoas tiveram esse desafio da pandemia aparelhados como nós estamos hoje? Com tecnologia e com ciência. Nenhuma outra geração teve essa oportunidade. Nunca a humanidade esteve tão aparelhada para enfrentar a pandemia como agora. E a gente não pode desperdiçar isso. E nós, da área jurídica, citando o Otávio e terminando a minha fala, nós não temos bisturi, nós não temos aparelhos médicos, nós não temos a ciência médica, mas nós temos outros mecanismos que a gente pode colaborar com a sociedade. Então, cumpramos o nosso papel. Obrigado, professor Salomão, foi uma grande oportunidade, estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, professor, genial. Olha, é fantástico ter aula com o senhor, nós sabemos todos disso, e é um prazer ter aqui o senhor no curso, nesse momento que a gente tanto se dedica aos estudos, e ver quantas pessoas aí estão assistindo e querem assistir essa aula que está aberta. O senhor falou... Pode me chamar de você, Salomão. Tá bom. O professor falou, falar de professor então, eu prefiro professor, né? Aliás, professor é a maior profissão de todas, né, para mim. O professor falou que 2 pontos são importantes numa tese. Um deles, resumir a tese em uma oração. Qual é o segundo ponto? Cortou o áudio? Eu falei também, é que ela tem uma utilidade. Ah, tá, ok, beleza. Quero registrar também que o registrador de Porto Alegre, João Pedro Lamana Paiva, da primeira zona, está assistindo e deixou um abraço aí para o senhor, para o professor, tá? Registrador de imóveis. Grande jurista, professor Lamana. E todas as minhas homenagens. Muito bem. Acompanhe seu trabalho. Legal. Algum professor... porque eu sempre acompanho o trabalho. Ontem eu entrei numa live, só abrindo assim, eu estava com 6 professores, eu sabia o currículo de todos eles. Porque eu estudei antes e eu sabia. Aí, o professor Lamana é uma referência, já um nome que antecede a pessoa. É uma honra tê-lo aqui, professor. Ele sempre dá aula no nosso curso também. É um professor muito dedicado ao registro de imóveis aí no país e no exterior, com grandes palestras, né? Muito bom ter trabalho com ele. Os professores gostariam de colocar alguma pergunta, professor Tartucci? Os professores que estão aí online, nos acompanham, que estão na sala aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, ainda mais lembrando do professor Lamana Paiva e do princípio da concentração. Nós temos uma discussão muito grande hoje no registro de imóveis sobre a possibilidade de trazer algo além dos direitos reais para a matrícula. E aí eu trago a tendência de contratualização dos direitos reais, não, dos direitos das coisas, como o professor bem explicou para a gente, e se essa tendência também não estaria sendo demonstrada no campo do registro de imóveis, que sempre foi o repositório de direitos reais. E atualmente vem se discutindo cada vez mais a inclusão de novos direitos, e principalmente direitos pessoais,
na matrícula do imóvel, contrato de comodato, por exemplo. Então, gostaria de saber a opinião do professor Tartucci sobre isso. Estou tremendo na base aqui de fazer essa pergunta. Professora Yasmine, sim, sem dúvida alguma. Essa é uma tendência, a locação já era registrada para gerar lá o direito de preferência. O próprio compromisso de compra e venda, ele já era registrado, a promessa de compra e venda, para gerar efeitos reais. E aí eu vi até já um trecho de uma aula do professor Salomão, que ele fala da polêmica dessa questão do registro do compromisso, né? É um exemplo típico de justo título, aliás, tido como justo título. Então, não há nenhum problema nesse caso, por exemplo, e eu não vejo qualquer restrição para que se busque, por exemplo, dar uma eficácia erga omnes ao contrato. Agora, o que a contratualização traz é a eficácia erga omnes, independentemente do registro. Quer dizer, o contrato gerar efeitos perante o terceiro sem ser registrado. Quer dizer, o contrato tem externalidades. Esse que é um outro aspecto da tese, mas sem dúvida, também tudo que você disse é uma tendência também de contratualização. Obrigada, professor. Eu falo nessa aula sobre a polêmica porque alguns contratos de promessa de compra e venda não têm a cláusula de irretratabilidade, né? Sim. E aí a questão leva para a matrícula, mas será que eles geram um direito real por não ter essa cláusula de retratabilidade? Porque a ideia lá do decreto 58 é que ele seria irretratável e geraria então o direito real na matrícula. E hoje com o Código Civil nós temos ele, se for fora do loteamento, claro, da incorporação, com a desnecessidade da cláusula, mas pode ir para a matrícula, né? Sem dúvida. Algum outro professor? Só um detalhe, estão perguntando, eu vi agora no YouTube, quem é o autor que eu li aqui? É o Simão, é só a apresentação do código. Não é o código, ele fez essa apresentação inspirada. Por quê? Porque o código, por ideia dele do Schreiber, né, o código de coautoria minha, do Schreiber, do Simão, do Marco Aurélio Bezerra de Mello, do Mário Delgado, é o código Ponte Rio-São Paulo, porque tem autores dos dois lugares. Apesar de que não tem nenhum carioca aqui, fazendo fofoca para vocês. A gente colocou itens pandemia. Então tem itens pandemia, comentários doutrinários da pandemia e comentários sucessórios também. E aí ele fez essa apresentação inspirada, né? Inspirada. Isso foi um pouco antes ainda do falecimento do professor Zeno, que é dedicada essa edição a ele, né? O Zeno estava entubado quando ele fez o grande Zeno Veloso estava entubado quando ele fez essa apresentação, que, assim, é realmente profunda. As pessoas têm receio de falar desses temas na nossa área. E eu vejo isso como negacionismo. Por quê? Porque não tem como deixar de falar. Aí não, os outros são negacionistas, mas eu, na minha área, não vou falar. É difícil, é duro. Falar, vou sair daqui, não vou ficar muito bem, vou ter que tomar um negocinho para ficar melhor, mais feliz à tarde, né? Desculpa, professor. Mas as pessoas têm fugido, né? Não tem como fugir. Perfeito. Mais algum professor gostaria de perguntar para o professor Flávio Tartucci? Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma observação quando o professor estava falando sobre o nosso dever, né, de transformação, assim, após a pandemia, e inclusive em relação ao provimento 100. Eu não sei se o professor conhece Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Conhece, professor? Eu conheço de nome, mas nunca fui. Eu sei que é lá na ponta aqui do litoral, é Iguape, né? Que começa o Vale do Ribeira, é isso? Isso aí. Eu sou tabeliã aqui numa cidadezinha de 3 mil habitantes. Acho que não tem, acho que nem chegou a 3 mil habitantes ainda. Se chama Itaoca, uma rica cidade, muito bonitinha. E nunca imaginava que lá, por exemplo, eu utilizar uma tecnologia, fazer uma escritura eletrônica, e eu fiz, nesse caso, de uma moça que, quando iniciou a pandemia, fugiu para Miami. Então, eu de Itaoca, fazendo uma escritura para uma pessoa em Miami. E, realmente, quando eu cheguei no cartório, em 2017, ele ainda era reconhecimento de firma carimbo. Então, só para assim, trazer, exemplificar que nós, assim, especialmente assim, aqui em São Paulo, que é onde eu estou trabalhando, estamos tentando
ter esse compromisso, embora que em outros tempos a gente jamais viria essa realidade, de praticar esses atos eletrônicos e facilitar mesmo. É a nossa realidade, não tem como negar também. O professora Tatiane, só um detalhe, o problema do provimento, e aí eu vejo realmente que houve uma série de concessões, é que é uma norma administrativa do CNJ que criou requisitos de validade para os negócios jurídicos em geral. E esse artigo que você está mencionando que propiciou que você fizesse, o artigo 6º, que afasta a ausência de competência territorial, né, para os atos eletrônicos para evitar atividades predatórias, está no considerandos, isso é um completo absurdo, fazer isso por norma administrativa, né? Vamos falar a verdade, isso aí deveria ser por lei federal, né? É que tem muita coisa na nossa área, né, Tatiane, que é por administrativo. Não, mas eu quero dizer, professor Salomão, o seguinte, a minha turma que gosta de alegar inconstitucionalidade, se movimentar, ela está entendendo a situação. Então, se não for assim, não funciona. Mas que temos problemas ali de ilegalidades, até de inconstitucionalidade. O problema é ser feito por norma do CNJ. Ah, mas o CNJ já tem várias normas. Não, essa aí passou de tudo. Mas então, em outras épocas faremos concessões. Faremos concessões. Em outras épocas jamais isso seria. Eu acho que demoraria muito tempo ainda, né? Porque acho que um dos grandes problemas para o tabelião é efetivamente você averiguar a capacidade jurídica, né? Averiguar a identidade da pessoa, né? Claro que nesse meu caso a pessoa ela já tinha lá a ficha no cartório, já conhecia e tudo mais, mas isso jamais anteriormente era possível imaginar fazer por uma videoconferência. E uma norma do CNJ regulamentando. Esse que é o problema. Né? Requisito de validade. São requisitos para videoconferência, o artigo 3º. Requisitos digitais do negócio jurídico, por norma do CNJ. Né? Esse é o problema. O problema é como foi feito. Mas o que o Simão fala, é o momento de escolhas trágicas. Ou é assim, ou não é. Né? É igual uma orientanda minha na IPD falou, é muito difícil fazer mediação à distância. A Ana Raquel, eu falei, Ana Raquel, ou é assim ou não se faz. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, com grandes desafios e aquilo que eu disse, a tecnologia nos salva. Lutar com as armas que tem durante a guerra. Isso mesmo. Mais algum professor gostaria de se manifestar? Tudo ok? Todo mundo satisfeito no chat? Professor. São só elogios? Oi. Desculpa interromper. Eu compartilho. O Rodrigo Pacheco, ó. Rodrigo Pacheco. Até eu fiquei aqui, a professora Yasmin me mandou um WhatsApp durante a aula, porque ela falou assim, eu vou dizer que o Rodrigo Pacheco está aqui na aula. Tá mesmo. Mencionou da amizade com o presidente do Senado. Pachecão. Eu recebo mensagens constantemente e sou marcado em publicações do pessoal que acha que eu sou o senador. É uma constante na minha vida. Professor, eu compartilho do seu pensamento em alguns pontos quanto ao provimento sem. Eu sei que não tem mais muito a ver, fugir um pouco da temática da aula. Mas o que eu queria deixar de reflexão é o seguinte. O direito notarial e registral, ele é um tanto consuetudinário. Nós temos diversos aspectos que são costumeiros na nossa prática. Muita coisa não está regulada por lei. E, por exemplo, o Código Civil nos impõe a escritura pública, mas não há lei que regre como que isso vai ser feito. Você vai ter termo de abertura, fechamento, rubrica em folhas, enfim. Talvez por isso o CNJ tenha seguido uma tendência costumeira de regrar a elaboração da escritura. E aí ele trouxe aspectos tecnológicos, o órgão entendeu que poderia exercer a competência constitucional de regrar a técnica, e não, claro, o CNJ não poderia dizer se é válido ou não, mas de regrar a técnica. Então eu queria deixar só essa reflexão e agradecer muito por poder assistir aqui a aula do senhor. Obrigado.
Professor Rodrigo, é assim, é aquilo que eu disse. Eu estou vendo no chat também as pessoas suscitando a questão de anulação. O CNJ legislando, sim, está legislando, está dizendo o Rafael Savioli, mas aqui é o que eu disse, passou de todos os limites, né? Não acho que alguém vai dizer que é nulo depois, ou anulável. Alguém está perguntando aqui, a Alessandra, acho que não, porque o momento é excepcional. Agora, o direito civil, o direito notarial, o direito registral como um todo, ele é costumeiro, né? Mas o direito civil também é. O artigo que eu mais utilizo em arbitragem é o 113, né? Para dizer que aquilo é prática, é habitual do tipo de contratação, né? E o direito comercial, então, mais costumeiro ainda, né? Aliás, as regras vêm dos costumes, né? É o que eu estava dizendo, ponderando o que nós temos envolvido hoje, nesse momento, é igual o problema da vacina, da responsabilidade civil. Eu cheguei a falar no grupo, eu acho que tinha que ter uma lei de vacina excluindo a aplicação do CDC. Falei fora. Alguém falou, nossa, você é um consumerista falando isso? Que absurdo! O que aconteceu com você? Eu falei, pô, mas é sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. A gente tem que, eventualmente, mitigar alguma coisa. É a mesma coisa com guardadas as devidas proporções, muitas proporções, com o provimento do CNJ. Ele tem problemas, mas vamos seguir com ele, porque é o que a gente tem para que funcione. Perfeito. Nós já estamos acostumados com os provimentos do CNJ, professor, né? Agora ele só foi recepcionado agora por mais pessoas, mas nós já recebemos eles há muito tempo. É normal essa legislação pela norma, mas claro que extrapolou um pouquinho, né? Mais algum professor? Não, tudo ok? Podemos então encerrar. Eu vi no chat ali, já é meio-dia, já extrapolamos nosso horário. Professor Flávio, eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui para nós todos. É uma honra, um grande prazer, os alunos todos muito felizes, e eu vou subir a aula para a plataforma depois, mas é muito bom poder contar com a sua presença. Como o senhor disse... Vou tirar uma foto aqui para colocar no meu... Então deixa eu abrir também a galeria. Deixa eu fazer. Professor, se puder tirar, acho que fica melhor a foto do... Eu tiro, peraí. Tirar da tela. Deixa para mim aqui que eu vou fazer caprichado. É melhor. Mas tem aquele da tela. Peraí, tem da tela? Viu como o senhor é um homem moderno? O senhor eu já não sei onde é que é o da tela, preciso da produção aí, o suporte. Se alguém souber, algum professor aí. A Yasmine vai saber, provavelmente, porque ela me ajuda em todos esses pontos aí, né? Agora, professor Salomão, 6 horas e 37 minutos é muito cedo, hein, para fazer live, hein, professor? É que eu sou mais velho que o senhor, então eu acordo cedo, né? Mas, entende? Por isso que a gente acaba, depois, na terceira onda da vida, a gente acorda mais cedo, né? Daí, então, eu acabo levantando automaticamente. Mas o senhor é muito jovem, quando o senhor chegar mais tarde, o senhor vai ver que é normal. Professor, no auxílio técnico, é Shift Command 3. No Mac também? Vai aparecer. Aqui no cantinho vai aparecer a imagem. E no Mac também? Isso, no Mac. Shift Command 3. Shift Command 3. Então tá. Se você garantiu, tá garantido. Tá tirado. Shift Command 3. Ok. Depois então vai aparecer. Aqui já apareceu. Apareceu aí no cantinho a foto. Não, mas não apareceu. Deixa eu ver aqui. Shift Command 3. Não, fiz tudo que você me pediu aqui. Shift Command 3. Não. Depois quando eu encerrar. Aqui, então. Isso, então você tira. Ótimo. Vai lá. Eu tenho aqui uma. Deu certo? Parabéns, Yasmine. Yasmine é muito ligada, né? Yasmine é muito atenta a todas essas tecnologias aí. Muito, muito, muito ligada, né? Professor, então, muito obrigado pela presença. Obrigado demais. Uma outra oportunidade, queremos contar de novo com toda a sua sabedoria. Agradeço demais. Declaro encerrada, então, a nossa aula. O material estará na plataforma depois aos alunos. E fiquem todos bem, fiquem com Deus. Eu vou encerrar a transmissão aqui do YouTube agora. Ok. Encerrada no YouTube, agora estamos só nós na sala.